Shalom. Eu e você não temos nada do que nos gloriarmos. Não há em nós absolutamente nada do que nos orgulharmos. Na verdade, a Bíblia nos ensina que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E só encontramos vida porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Então, nele está a razão, a origem, o início de tudo. Ele produziu para nós aquilo que nós não tínhamos como produzir. Então não temos do que nos gloriarmos. Veja só o que diz Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, os versos 8 e 9. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é pela graça, por causa do que Jesus fez, por causa da obra gratuita de Jesus, que vocês são salvos, mediante a fé, quando você crê, não é automático, então você precisa crer. E então ele diz, não vem de obras, não vem da nossa força, do nosso esforço, daquilo que nós fazemos, para que ninguém se glorie. Então, se pegarmos esse conceito, esse princípio e aplicarmos no contexto de igreja, nós vamos entender que não há por que você se sentir mais do que seu irmão. Por que olhar para o meu irmão e julgá-lo? Por que olhar para o meu irmão e começar a considerá-lo menor do que eu? Lembre-se, todos nós dependemos da graça, igualmente. Não há uma pessoa que dependia mais da graça do que outro. Não há nenhum outro que dependia menos da graça. Todos dependemos igualmente da mesma medida da graça salvadora de Jesus Cristo. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, lá no verso de número 7, ele diz assim, o que é que em você faz com que você ache que vai se sobressair aos demais? O que é que você tem que você não recebeu? Tudo que você tem, você recebeu. Você não tem nada produzido por você mesmo. Agora, se você recebeu, se o que você tem, você recebeu de Deus, então por que é que você se vangloria como se não tivesse recebido, como se você tivesse produzido por você mesmo? É um confronto que a Bíblia faz, nos mostrando que, na verdade, muitas vezes nós somos injustos com os nossos irmãos, orgulhosos em nosso coração, e consideramos que eles são menos do que nós. Por isso, achamos que nós não precisamos receber tanto assim. Receber o quê? Por exemplo, perdão. Aquele lá faz muita coisa errada, ele precisa mais de perdão ou de maior quantidade de perdão do que eu. E nos esquecemos de que é o mínimo, o menor, se é que podemos chamar de menor, dos pecados, merece o mesmo nível de perdão que o maior, se podemos chamar de maior, dos pecados. Porque aos olhos de Deus, todos os pecados são iguais. E mesmo aquela inveja, aquele orgulho, aquela palavra torpe, aquele pensamento que eu sei que eu não deveria ter, aquele sentimento ruim que eu permiti que entrasse no meu coração, tem o mesmo valor de pecado que aquele homicídio cometido pelo bandido. Todos precisamos da mesma graça. Então, lembre-se, se tivermos que nos exortar e corrigir uns aos outros, e a Bíblia fala para fazermos isso, não devemos corrigir o nosso irmão, exortar o nosso irmão como se fôssemos superiores. Precisamos fazer isso em amor, usando as Escrituras Sagradas, em amor, com ensino, ombreando com o nosso irmão, sendo suporte uns dos outros.
A Bíblia nos fala que devemos suportar uns aos outros, no sentido de sermos suporte. Então, se o meu irmão está mais fraco, serei suporte para ele. Se o meu irmão caiu, vou ajudá-lo a levantar e ser suporte para ele. Isso é ser igreja, sem glória pessoal, sem orgulho pessoal, mas considerando que, sendo todos igualmente necessitados da graça, nos ajudamos mutuamente em amor.